Muito bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Nós estamos aqui hoje, no dia 4 de outubro de 2020, em mais uma escola bíblica dominical. Com a graça de Deus, estamos aí caminhando para o fim deste ano e com certeza Ele tem muito mais bênçãos para as nossas vidas. Quero desde já agradecer mais uma vez a você que tem participado da nossa campanha A Caixa Está Vazia, arrecadando aí roupas de frio, alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, fraldas descartáveis, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. A campanha ainda não acabou. Você pode continuar ofertando aqui esses itens e se precisar de algum deles, nos procure. Se conseguir, se você souber de alguém que esteja precisando de alguns desses itens, também nos procure. O nosso desejo é abençoar cada vez mais vidas, cada vez mais famílias. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal também no YouTube, se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe. Também faça isso no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, a Igreja Presbiteriana de Serra Dourada 2 também, outra congregação nossa. Com a graça de Deus, nós queremos chegar aí a 1000 inscritos em cada um desses canais para poder melhorar a nossa transmissão pelo YouTube da forma ao vivo e assim poder alcançar cada vez mais e mais pessoas com qualidade de vídeo e, com a graça de Deus, também alcançar mais pessoas com a qualidade dos estudos que são publicados, das mensagens, dos louvores, enfim, queremos abençoar vidas. Vamos lá então para o nosso estudo dessa manhã, caminhando então no Sermão da Montanha. Nós estamos aqui com a nossa série de estudos a respeito do Sermão da Montanha. Já iniciamos o capítulo 7 do Evangelho de Mateus no domingo passado. E hoje nós veremos os versículos então de 7 a 12. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor Deus que nos diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, meus queridos? Durante o nosso estudo aqui, dentro do Sermão da Montanha, nós já vimos que Jesus Cristo ensinou aos seus seguidores acerca do caráter, o caráter daqueles que fazem parte do seu reino. Ele começou a falar sobre as bem-aventuranças, que são exatamente características. Nós vimos 8 características que devem estar presentes na vida daqueles que realmente nasceram de novo, que tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus. São os pobres de espírito, ou seja, aqueles que humildemente reconhecem suas falhas, os seus pecados e a sua total necessidade de Deus. São aqueles que choram, ou seja, quando o mundo se gaba acerca do pecado, os verdadeiros discípulos de Jesus lamentam os seus próprios erros e também os erros do seu próximo. São os mansos, são aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e, por fim, os pacificadores. Nós precisamos perceber, meus queridos, que todas essas características acabam levando os discípulos de Jesus a serem perseguidos pelo mundo, esse sistema pelo qual nós vivemos. A partir daí, Jesus passou a mostrar um contraste entre a falsa justiça dos fariseus e a justiça daqueles que fazem parte do seu reino. Os fariseus interpretavam os mandamentos de Deus de uma maneira que eles pudessem cumpri-los. Por exemplo, eles ensinavam então que se alguém não cometeu um assassinato ali na sua prática, cumpriu então o mandamento que diz não matarás. Só que Jesus ensinou, meus queridos, que a ira contra o próximo também configura assassinato. Jesus expandiu muito o sentido da lei. Os fariseus ensinavam ainda que se uma pessoa não cometeu adultério na prática, guardou então a lei, o não adulterarás. Só que Jesus ensinou que se alguém cobiçasse, apenas cobiçasse a mulher do seu próximo, também cometeria adultério no seu coração. Jesus abre o jogo, mostrando a realidade daquilo que os fariseus praticavam. Eles praticavam apenas uma justiça exterior, eles queriam ser vistos pelos outros, eles queriam ser louvados por outras pessoas. Em Mateus 6, Jesus descreve como esses fariseus
davam uma demonstração da sua religião. Eles jejuavam, eles oravam, eles ofertavam, sempre nesse intuito de serem vistos pelos outros, ao invés de honrar a Deus. E é claro que isso é condenável diante de Deus. Deus requer que os seus filhos pratiquem a justiça e a pureza tanto na forma externa quanto interna. Convém antes agradar a Deus, é claro, do que aos homens. E no domingo passado, nós vimos que Jesus ensina aos seus seguidores a ajudar aquelas pessoas que têm lutado contra os seus próprios pecados. A partir do momento em que nós percebemos o nosso próprio pecado, podemos então ajudar o nosso próximo em meio aos seus pecados. Tudo isso na dependência de Deus, que nos dá sabedoria e nos instrui da maneira correta da forma como devemos agir. A verdade de tudo isso que nós temos visto é que os padrões do reino de Deus, eles são elevados demais. É perceptível isso a cada um de nós. E como nós podemos então amar, abençoar aqueles que nos odeiam? Como nós podemos nos proteger os nossos olhos da luxúria, por exemplo? Como é que nós podemos ser perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito? Complicado isso, não é mesmo? Muitos no passado que se depararam com essa realidade do reino de Deus, um reino de justiça, de um padrão elevado demais para se alcançar, essas pessoas saíram desanimadas. Em nossos dias acontece a mesma coisa. São pessoas que simplesmente dizem a si mesmas: eu não tenho condições de ser perfeito como Deus. Então, por que eu devo tentar? Por que eu devo ousar? A mensagem que nós vimos do reverendo Davidson no domingo passado, não é mesmo? Muitos se voltam então para o pecado, porque é o caminho mais fácil, porque eles se sentem então incapazes de ser justos. Outras pessoas se condenam, ficam deprimidas. Por fim, meus queridos, mas existe algo que Jesus ensina aqui, algo de especial nesse texto que nós lemos hoje, que Jesus sabe sim da dificuldade acerca dos padrões do reino, esse padrão elevado, e é por isso que ele ensina aos seus seguidores o que se deve fazer para desenvolver as características daqueles que fazem parte do seu reino e também manter essas características em nossas vidas. Jesus diz que é necessário pedir, buscar, bater. Embora essa não seja a conclusão aqui do Sermão da Montanha, nós veremos a conclusão mais adiante, né? Ela é a conclusão daquilo que Jesus fala acerca do ensino sobre a justiça no reino. Então nós vamos ver hoje acerca de como devemos crescer em caráter no reino de Deus. E em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês hoje que para a gente crescer em caráter no reino de Deus, nós devemos orar. Veja comigo novamente os versículos 7 e 8 que dizem o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus ensina aqui, meus queridos, que os seus seguidores devem pedir, buscar e bater, e que se assim fizermos, com certeza receberemos. Essa é obviamente uma chamada a cada um de nós a colocar em prática a oração. Percebam que Jesus, ao longo da sua trajetória aqui na terra, ele investiu um tempo considerável em oração. Exatamente porque ele sabia e ele sabe da importância da oração na vida de todos aqueles que desejam ter comunhão com o Senhor Deus. É por isso que ele ensinou a respeito da oração. Até mesmo aqui no Sermão da Montanha nós vimos isso. Nós vimos acerca da oração do Pai Nosso ou a oração dominical, exatamente acerca de um padrão de oração ensinado por Cristo Jesus. A oração para nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, é como oxigênio para as nossas vidas. Paulo ensinou que nós precisamos orar sem cessar. Mas o que exatamente nós devemos pedir? O que exatamente nós devemos buscar ou até mesmo bater? Jesus não fala acerca disso aqui nesse texto. E é por causa disso que existem pessoas que até mesmo consideram essa oração como sendo aquele cheque em branco. Nós podemos pedir qualquer coisa que, se tivermos fé, nós receberemos, nós vamos obter aquilo que pedimos. E mais uma vez, meus queridos, nós precisamos perceber a importância de se analisar todo o contexto aqui dentro desse texto. O contexto no qual o texto está inserido, como nós mencionamos anteriormente, Jesus estava ensinando acerca da justiça do reino. A justiça presente no reino de Deus, uma justiça totalmente diferente daquela praticada pelos escribas, pelos fariseus, mas uma justiça que busca exatamente satisfazer a vontade de Deus. O apóstolo João, ele descreve em sua primeira carta dizendo o seguinte: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E aqui nós podemos entender, meus queridos, a somatória desses textos é que quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, nós podemos sim ter a certeza de que Ele responderá às nossas orações. Mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? Basta lermos as Escrituras Sagradas, lermos a Bíblia, a Palavra de Deus, buscando sempre uma correta interpretação através da orientação do Espírito Santo de Deus que habita em nós e fala a nós através das Escrituras. A promessa de Jesus de recebermos quando nós pedimos, buscamos e batemos, ela torna-se real apenas quando estamos buscando satisfazer a vontade de Deus, a vontade do nosso Rei. Nós aprendemos isso no início da nossa série sobre o Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, versículo 6. Nós somos ensinados o seguinte, olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. A palavra de Deus nos garante acerca disso, que se realmente nós desejamos nos livrar do pecado em nossas vidas, se nós realmente desejamos ser usados por Deus para pregar o Evangelho, se nós realmente desejamos ter a paz de Cristo nos nossos corações, a sua paciência, o seu amor, a sua alegria, basta pedirmos, basta batermos, basta buscarmos que Deus com certeza nos concederá. Todas essas coisas, é claro que fazem parte da justiça do reino. Ao buscar cada uma delas em oração, e claro que na prática, nós buscaremos então satisfazer a vontade do nosso Deus. Dê uma olhada comigo no texto paralelo escrito por Lucas, que diz o seguinte: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E percebam aqui, meus queridos, uma característica singular no Evangelho de Lucas. Lucas registra que Jesus fala acerca da promessa de nós recebermos o Espírito Santo se insistirmos em oração. Mas o que significa isso? Recebermos o Espírito Santo? Nós não já temos o Espírito Santo? Mas aí nós precisamos então recorrer ao texto original, no grego, em que não há o artigo "o", quando se fala aqui do Pai Celestial dará o Espírito Santo. Sendo assim, os estudiosos bíblicos, eles acreditam que Jesus se referiu aos ministérios do Espírito Santo, ao invés da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, se nós queremos a paz do Espírito, nós devemos orar por isso. Se nós queremos a sabedoria que vem do Senhor Deus, se nós queremos o amor divino, se nós queremos a justiça dos céus, nós devemos clamar por isso, pedir, buscar e bater. Quando nós agimos assim, meus queridos, é certo que Deus nos atenderá. Em segundo lugar, nós podemos aprender aqui nesse texto que para nós crescermos em caráter no reino de Deus, nós devemos orar, mas não simplesmente orar, mas orar persistentemente. Nós vimos que é preciso orar sim, mas agora nós somos alertados diante de uma ênfase. A nossa oração deve ser persistente. Veja novamente comigo os versículos 7 e 8, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aqui mais uma vez, meus queridos, eu quero ressaltar a importância de nós recorrermos ao texto na sua linguagem original e aprendermos o real sentido que ele quer nos transmitir. Esses versículos trazem no grego uma ideia de continuidade na ação, ou seja, peça e continue pedindo, busque e continue buscando, bata e continue batendo. É isso que o texto quer passar para o nosso aprendizado aqui. Isso significa que Jesus não está apenas nos ordenando que devemos orar, mas que devemos orar persistentemente. A nossa oração deve ser contínua. Muitas vezes nós oramos de maneira persistente, simplesmente talvez em favor de alguém que está muito doente, ou talvez passando por uma crise familiar, seja ela financeira ou nos próprios relacionamentos, enfim. Mas eu faço a seguinte pergunta para você, eu também me questiono quanto a isso. Será que nós temos persistido em nossa oração acerca da justiça do reino? É necessário, meus queridos, que venhamos
a orar de maneira persistente por justiça, para que nós venhamos a crescer em caráter no reino de Deus. Afinal de contas, existe uma batalha constante entre o pecado e nós. As forças do mal se alinham cada dia mais para impedir de todas as maneiras qualquer avanço do reino de Deus, seja ele de maneira pessoal ou seja ele de maneira comunitária, dentro da igreja, dentro do povo de Deus. É certo que por vezes nós tropeçamos, cometemos os nossos erros, mas quando isso acontecer, não devemos desistir de orar. Persistir na oração nos traz libertação, uma libertação vinda do próprio Deus, possibilitando a todos nós, então, vencermos as nossas batalhas contra o pecado. Por isso, meus queridos, vamos nos apegar às palavras do Senhor Deus aqui, que foram registradas, por exemplo, ao profeta Jeremias, quando nos ensinou o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui percebam, meus irmãos e irmãs, quando nós buscamos persistentemente a Deus e a sua justiça, tanto na oração quanto na leitura bíblica, Ele certamente nos usará poderosamente para os seus propósitos. É por isso que nós podemos ser muito mais do que vencedores na nossa batalha contra o pecado. E em terceiro lugar, para nós crescermos em caráter no reino de Deus, nós devemos orar com fé. Veja comigo os versículos 9 e 11 de Mateus 7, que nos diz: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E percebam, meus queridos, que Jesus traz aqui uma ilustração de um pai dentro de um relacionamento com o seu filho, diante do pedido desse próprio filho. Sabe por que Jesus faz isso? Ele faz isso como uma forma de comparação, para mostrar agora a cada um de nós acerca da generosidade do nosso Pai Celestial e que nós precisamos sim orar com fé. Jesus deixa claro que, como pecadores que nós somos, como pecadores que os pais no sentido geral são, ainda assim eles sabem das necessidades dos seus filhos, eles suprem essas necessidades. Se uma criança pedir pão, é claro que o pai não vai dar uma pedra, ou se pedir um peixe, é claro que ele não vai dar uma cobra. E da mesma maneira, meus queridos, nós podemos confiar que o nosso Deus perfeito, sem pecado, santo, cuidará dos seus filhos, cuidará das nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Nós podemos confiar nisso, nós podemos ter fé. O que Jesus provocou exatamente aqui foi a questão da fé. Para recebermos as promessas do nosso Deus, incluindo a promessa da justiça presente no seu reino, nós devemos orar com total confiança no caráter de Deus. Não podemos duvidar de Deus, não podemos duvidar do seu caráter, ele é santo e justo. Percebam que Satanás está sempre trabalhando no sentido de colocar dúvida nos nossos corações a respeito de Deus. Lembre-se, ele fez isso com Eva no Jardim do Éden. Satanás queria que Eva pensasse que Deus não era bom, que ele não tinha bons planos, bons propósitos para ela e para Adão, que Deus estava negando o que era de melhor para a vida deles ali. E quando Eva acreditou naquela mentira, ela pecou então contra Deus e perdeu exatamente o que ela tinha de melhor, aquele relacionamento íntimo com o Senhor Deus. Isso foi perdido. Duvidar de Deus, meus queridos, duvidar dos planos de Deus para nós, não apenas nos levará à prática do pecado, mas roubará de cada um de nós muitas de suas bênçãos que ele tem proposto para nós. Por isso, é preciso ter fé. Eu conclamo a cada um de nós que tenhamos fé, venhamos a confiar no Senhor Deus. Como é que nós conseguimos trabalhar a fé nas nossas vidas? Percebam que Paulo escreve aos Romanos dizendo o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para a gente, meus queridos? Quando nós meditamos na palavra do Senhor Deus, acerca da fidelidade de Deus para com o seu povo, por meio das Escrituras, das promessas que ele nos traz aqui em suas palavras, isso é capaz de aumentar a nossa fé. Por isso nós devemos beber diariamente da palavra de Deus, para que nós possamos não apenas orar com fé, mas também viver pela fé. Uma pessoa que é fraca na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, com certeza também é fraca na fé. Uma outra dica importante nos é apresentada em Provérbios, quando nós somos ensinados o seguinte: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E percebam, meus queridos, que a sabedoria descrita aqui no livro de Provérbios, ela se refere
ao conhecer e ao obedecer ao Senhor Deus. Não é à toa que exatamente aqui no livro de Provérbios também somos ensinados acerca disso, quando diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O fato, meus queridos, é que quando nós caminhamos com pessoas que levam a sério questões relacionadas à fé em Deus, à confiança em Deus e vivem de acordo com isso, a nossa fé também é fortalecida, ela é aumentada. E acontece que o contrário disso também é verdadeiro. Quando nós passamos a andar com pessoas que simplesmente não levam Deus a sério, vivendo de maneira contrária à sua vontade, pessoas que têm prazer no pecado, isso também enfraquece a nossa fé, a nossa recepção também às bênçãos de Deus para nós. E em quarto e último lugar, meus queridos, para nós crescermos em caráter no reino de Deus, nós devemos imitar a natureza amorosa do nosso Deus. Veja comigo o versículo 12 de Mateus 7, que nos diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa aqui, meus queridos, é o que muitos chamam de regra de ouro. Nós devemos tratar os outros assim como nós gostaríamos também que fôssemos tratados por eles. Não é verdade? Essa parece ser a forma de lei natural que Deus imprimiu nos nossos corações, nos corações das pessoas, desde o início dos tempos. É um resquício daquilo que nós entendemos do fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que Jesus nos demonstra aqui nesse versículo é exatamente que, da mesma maneira que não se deve roubar, porque nós não gostaríamos de ser roubados, nem amaldiçoar, porque também nós não gostaríamos de ser amaldiçoados, também nós devemos ser generosos, porque nós gostaríamos que as pessoas fossem generosas com cada um de nós. Da mesma maneira, também nós devemos abençoar, porque gostaríamos que outras pessoas nos abençoassem. E por aí vai. Percebam que, em outras palavras, tudo isso se resume em amar ao próximo como a si mesmo. E a prática disso, meus queridos, deve-se exatamente em razão do amor de Deus. O amor de Deus por nossas vidas, Deus Pai, que deu o seu único Filho e morreu lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pelos nossos pecados. O que Jesus está nos ensinando aqui é que para nós crescermos em caráter no reino de Deus, nós devemos então imitar essa natureza amorosa, generosa do nosso Pai Celestial, amando então o nosso próximo, assim como o nosso Pai nos ama. Paulo chegou a escrever aos Efésios, dizendo o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Um outro texto ainda de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E percebam aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que esses versículos, mais uma vez, somados a tudo aquilo que nós vimos, aquilo que o Evangelho nos ensina e nos apresenta, que não deve ser algo teórico, mas sempre colocado em prática nas nossas vidas. Nós devemos amar como Deus nos ama. Nós devemos perdoar o nosso próximo como Deus tem nos perdoado. Devemos servir como temos sido servidos pelo nosso Deus. Ele tem sido generoso, Ele tem sido bondoso para com as nossas vidas. É possível, sim, crescer em caráter no reino de Deus quando buscamos imitar a Deus, aumentando o nosso conhecimento dEle acerca do ensino que Ele nos traz na sua palavra. Concluindo, meus queridos, esse texto aqui nos ensinou muito acerca desse crescimento que é possível a cada um de nós em caráter dentro do reino de Deus. Como é possível crescer em caráter no reino de Deus? Então nós vimos que, em primeiro lugar, é orando. Em segundo lugar, além de orar, devemos orar persistentemente. Em terceiro lugar, orar com fé. E em quarto lugar, imitando a natureza amorosa do nosso Deus. Que assim Deus nos abençoe nessa caminhada. Eu sei que não é fácil, mas Ele está presente nas nossas vidas através do seu Santo Espírito. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua Santa Palavra nesse domingo, Pai, um dia que o Senhor nos fez para nos alegrar no Senhor. Que a Tua Palavra, Deus, nos instrua cada dia mais, que alimente as nossas vidas, o nosso espírito seja fortalecido cada dia mais
e que possamos viver esse dia na prática de tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Nos abençoe nisso, Pai, que possamos honrar ao Senhor dia após dia, que nós possamos buscar um conhecimento acerca do Senhor na Tua Palavra, que possamos estar em comunhão contigo, em oração, uma oração contínua, uma oração persistente, uma oração com fé, confiando que o Senhor está presente nas nossas vidas, confiando que o Senhor ouve a nossa oração, confiando que se pedirmos de acordo com a sua vontade, o Senhor responde às nossas orações. E que possamos, na nossa prática, na nossa vida diária, buscar imitar ao Senhor, o teu amor, a tua generosidade, a tua bondade, buscar imitar o teu caráter, Deus. Nos abençoe nisso. Sabemos que por nós mesmos não conseguimos isso, mas o teu Santo Espírito habita em nós e nos fortalece nisso a cada dia. Por isso nos ajude. Somos o teu povo, somos rebanho do teu pastoreio. Muito obrigado por ser o nosso Pai, o nosso pastor, o grande líder do teu povo. E nós somos esse povo que anseia por estar cada dia mais na tua presença. Essa é a oração que te fazemos, louvando ao Senhor e sendo gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Não se esqueça que às 15 horas nós temos a nossa escola bíblica dominical para as crianças. Portanto, tragam seus filhos aí, coloquem eles na frente do celular, do computador, participem também com eles aí, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Deus. Ajude-os também a convidar os coleguinhas e assim façam deles também pequenos missionários no reino do nosso Deus. E às 19 horas hoje nós temos o nosso culto dominical. Se você fez inscrição, com a graça de Deus, nos veremos lá. Um grande abraço, tenha um domingo abençoado e abençoador em nome de Jesus. Tchau, tchau.